E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer um resumo sobre as correntes e tensões de linha e fase nas diferentes ligações Y e delta. Isso porque é muito importante revisar esses conteúdos aí mais de uma vez, porque tu vai ver que eles vão ser muito recorrentes aí quando a gente começar a efetivamente analisar os circuitos. Então, rapidamente, esse aqui é o nosso circuito ligado em Y. Quais são as conclusões que a gente tira para ele? Primeiro, a gente tem aqui as tensões VA, VB e VC. Então, essa corrente aqui, tu percebe que ela é uma corrente de linha, ela é igual à corrente de fase. Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente tira desse circuito, que IF igual a IL. Além disso, a gente sabe que a tensão de fase é diferente da tensão de linha. A tensão de linha, que é a tensão entre esses dois pontos, ela vai ser VA menos VB, ou VAB, que a gente já viu, que pode ser calculada por raiz de 3 vezes o módulo daquela tensão VA ou da tensão VB, porque elas têm o mesmo módulo, e elas vão ter um ângulo de 30 graus. A melhor maneira de tu calcular essas correntes aqui, que eu vou, por exemplo, chamar essa aqui de IA, ela vai ser, então, a tensão dividida pela carga, ou seja, IA vai ser igual à tensão aplicada na carga, que é a tensão de fase, ou seja, VA, ou VA sobre a impedância Zφ. Ou então, tu pode escrever isso como sendo aquele Vφ, que é a tensão de fase, dividido pelo módulo da carga Zφ, e a gente vai ter um ângulo aqui que vai ser o ângulo θi, que vai ser o ângulo de VA, que é 0, dividido, ou seja, menos o ângulo da carga. Mas isso aí tu pode fazer na calculadora, que é bem tranquilo de entender. Basicamente, o que tu tem que entender nesse circuito aqui é o seguinte: IF igual a IL e VL é raiz de 3 VF. Isso aqui é o resultado muito importante. E a mesma coisa vai acontecer para o circuito ligado em delta. Então, nesse caso aqui, ó, o que acontece é que a tensão de fase aqui na carga vai ser igual à tensão de linha. Por quê? Porque é a mesma tensão que a gente mede aqui e que a gente mede na carga. Então, nesse caso, VF é igual a VL. Mas as correntes vai ser o contrário. Como a gente provou na última aula, essa corrente aqui, que é a IA, que vai ser uma corrente de linha, que eu vou chamar então de IL, a gente vai ter que a corrente IL em módulo vai ser raiz de 3 vezes IF, sendo que IF é essa corrente aqui que passa sobre a carga, ou seja, a corrente de fase. Para tu calcular essa corrente de fase aqui, IF, tu pode fazer o seguinte, ó. A tensão sobre a carga, tu sabe, é VAB, então vai ser VAB dividido pela impedância. Então, esse IF, tu pode calcular nessa carga aqui, ela vai ser VAB sobre a impedância Zφ. Isso aqui também vai ser o módulo de VAB. Então, módulo de VAB sobre o módulo da impedância, isso vai ter o quê? O VAB tem um ângulo 30 menos o ângulo da impedância aí, que vai ser um θ. Então, essas são as maneiras de tu calcular VF, de tu calcular todas as tensões e correntes nesse teu circuito. Lembrando que as correntes aqui vão estar inclinadas, as tensões e correntes sempre estão defasadas de 120 graus nesses circuitos. Só que daí quando tu tiver, por exemplo, esse VAB, tu vai ter aquela relação lá de mais 30 graus, e a mesma coisa com as correntes. Então, para finalizar, essa tabela aqui vai ser bastante útil. Se a gente tem a carga em Y, a gente sabe que a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase, e a corrente de linha é igual à corrente de fase. Já para uma carga ligada em delta, a gente tem o contrário. A tensão de linha é igual à tensão de fase, e a corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase. Essa é uma tabela muito importante de tu decorar. Além disso, é importante tu saber ver os ângulos que estão, ou seja, as fases aí dessas grandezas, mas isso aí também vai ser fácil de ver
quando tu fizer os teus cálculos na calculadora, que a fase já sai direto. Além disso, para finalizar, então, vale a pena lembrar o seguinte, ó, que sempre tu tem, por exemplo, vamos dar uma olhada nesse circuito. Em delta, por exemplo, essa tensão e essa tensão, elas sempre estão defasadas de 120 graus. A mesma coisa, essa e essa corrente, essa e essa corrente. O que eu quero dizer? Sempre as grandezas nesses circuitos trifásicos, elas vão ter um módulo e uma fase lá. Quando tu quiser calcular uma outra grandeza, por exemplo, vamos supor que esse X seja alguma corrente aqui, se tu quiser calcular a corrente em outro ramo, como esse circuito é equilibrado, então essa tal outra grandeza que eu vou chamar de Y, não confunde com a ligação em estrela, ela vai ter o mesmo módulo, então ela vai ter o módulo X, ela vai ter o mesmo ângulo θx, só que daí ela vai ter mais ou menos 120 graus, dependendo aí da sequência de fases que tu está usando e qual é a grandeza que tu está querendo ver também. Mas o que importa é isso, sempre que tu está vendo grandezas iguais, por exemplo, se isso aqui é uma tensão de fase e Y é uma tensão de fase, então sempre tu vai ter essa relação de 120 graus, que é aquela relação que no final dá que a soma de todas as grandezas tem que ser zero. Então era isso aí, nas próximas aulas vamos começar a fazer alguns exercícios envolvendo os circuitos trifásicos. Até lá!